Enquanto as crianças vão saindo, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Queria que você compartilhasse a sua Bíblia. 2 Coríntios 10. Vamos ler do verso 3 até o verso de número 5. 2 aos Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao verso 5. Amém, misericórdia? Segundo aos Coríntios 10, 3 diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Queria que você, nesse instante, inclinasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e orasse comigo agora, nesta noite, pedindo ao Senhor que abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Pai bendito de amor e de misericórdia, louvamos, glorificamos o teu doce nome, porque sabemos que tu és o único redentor do universo. Por isso, Pai, buscamos a ti no intuito de que o Senhor possa nos ouvir e assim a tua palavra seja pregada, mas não a palavra humana ou a artimanha humana, mas, sobretudo, as Escrituras possam prevalecer nesta noite, a fim de que aprendamos mais a respeito de quem o Senhor é e do que o Senhor quer para o corpo de Cristo. Fica conosco, nos ajuda, usa este vaso, o qual não tem honra nenhuma, pois é de barro, mas certamente aquele que habita em mim é eterno, o teu santo e glorioso Espírito. É no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o qual oramos agora e para sempre. Amém e amém. Desde o início de maio, nós estamos celebrando o mês da família. E domingo após domingo, eu tenho trazido alguns sermões, não expositivos, mas temáticos, o que não é comum para mim, mas eu tenho feito isso por entender a importância que a família tem na sociedade, não apenas brasileira, mas espalhada pelo mundo inteiro. De modo que hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de algo que tem certamente preocupado não apenas a mim, mas a todos aqueles que amam o Senhor. E eu queria que você mantivesse a sua mente muito atenta, os seus olhos muito abertos àquilo que eu vou falar para vocês nessa noite. Eu gostaria de falar sobre as forças que têm destruído a família brasileira. Não apenas a brasileira ou as brasileiras em si, mas as famílias em qualquer lugar ao redor do mundo. E são muitas elas. Forças que tentam fazer com que a família sucumba, naufrague, se desfaça. Forças, meus amados irmãos, extremamente opressivas, têm trabalhado com afinco no mundo contra essa célula importantíssima criada pelo Senhor chamada família. E é óbvio, como toda e qualquer investida do inimigo, investida de Satanás, essas forças, elas têm um propósito. Que propósito? Minar o poder que esta instituição criada pelo Senhor chamada família tem. Se nós tivermos famílias muito bem estruturadas, famílias extremamente funcionais,
nós teremos igrejas muito boas. Nós teremos sociedades extremamente organizadas, desenvolvidas, amadurecidas, que não se contentarão com qualquer discurso, com qualquer falácia ou com qualquer oferta deste mundo ou do diabo. Talvez o mais surpreendente, meus amados irmãos, em se tratando de forças que tentam destruir a família, é observar através de quem essas forças se apresentam. O mais interessante, mas um interessante pejorativo, destrutivo, negativo, é observar que essas forças, elas têm se valido do próprio homem, do próprio ser humano, para destruir aquilo que Deus criou para abençoar o indivíduo. Deus nos fez pessoas interdependentes. Nós não somos felizes se formos absolutamente independentes, como a sociedade contemporânea tenta pintar. Não. O ser humano que não tem outro para estar com, para debruçar a sua cabeça sobre o ombro de alguém, para contar com alguém, é uma pessoa, é um ser infeliz. É um ser, eu diria, incompleto. De modo que a família trabalha e faz esse papel de uma forma espetacular. Precisamos ter alguém, precisamos estar juntos de alguns alguéns, se é que isso existe. Mas nós precisamos cada vez mais observar que nós precisamos muito uns dos outros. Uma das coisas mais importantes na vida de uma igreja é a reciprocidade. Aquilo que deve ser compartilhado com o outro. Mas cada vez mais nós compartilhamos menos porque nos relacionamos menos. E cada vez mais as pessoas adoecem mais, porque se relacionam apenas com o celular, com a internet. Um comentarista chamado Paul Harvey, comentarista da ABC de Londres, contou uma história que ilustra muito bem aquilo que eu quero mostrar para vocês. Simplesmente ele contou no século passado, já faz algum tempo isso, não é uma história nova, como os esquimós, eles caçavam lobos. Simplesmente, eles pegavam uma faca muito pontiaguda, extremamente cortante, e aí eles pegavam sangue de um outro animal e banhavam a faca. Colocavam no gelo, aquele sangue petrificava, ficava endurecido, e criava-se uma camada de gelo em cima daquele sangue. Posteriormente, eles tiravam a faca, colocavam outra camada de sangue, por assim dizer, colocavam novamente no gelo, e quando aquele sangue já estava endurecido, eles colocavam uma outra camada de gelo e uma outra camada de sangue e faziam isso repetidas vezes. Depois, eles colocavam aquela faca enterrada numa profundidade pequena, apenas uns 4, 5 centímetros abaixo daquela camada de gelo. E aí eles colocavam umas gotas de sangue ao redor de onde estava a faca. E aí os lobos farejavam a quilômetros de distância o cheiro do sangue. Quando eles chegavam no local onde a faca estava enterrada, eles começam a cavar, e logo eles chegam na faca. Eles conseguem tirar a faca, eles sentem o cheiro de sangue, eles começam a lamber a faca. Eles lambem, até que vai saindo gelo, saindo sangue, saindo gelo, saindo sangue, até que fica só na lâmina. Sem perceber, eles começam a lamber a lâmina, e eles cortam a própria língua. E aí aquele sangue quente escorre pela sua boca, e de uma maneira muito fissurada, eles começam a lamber cada vez mais a faca. Algumas horas depois, aqueles animais, aqueles lobos, eles morrem por sangrar até a morte. E eles começam a fazer isso, eles morrem lambendo o próprio sangue. Meus amados irmãos, infelizmente, a igreja contemporânea
têm adoecido. E muitos até têm chegado a óbito porque têm bebido, têm lambido o próprio sangue sem perceber. Sutis filosofias têm invadido de uma forma terrível a nossa mente. E nós nem temos, de fato, reconhecido a influência que elas provocam na nossa vida, que elas provocam no nosso coração. A disputa pela mente humana é algo extraordinário. Todos querem ter razão. Todos querem estar certos. De modo que são ideologias por trás de ideologias, teorias por trás de teorias, depois se desmancham as teorias, dizem que elas não são verdadeiras e voltam atrás e outras assumem o seu lugar ou o lugar da anterior. E quando nós menos esperamos, estamos morrendo ao beber o próprio sangue. Inadvertidamente, temos nós cristãos contemporâneos sido agentes ativos na secularização do nosso mundo. Isso não é novo, ou seja, na deterioração moral e espiritual das famílias brasileiras. Cada vez mais nos tornamos menos santos e mais carnais, mais pagãos. Cada vez mais observamos menos o sagrado. Quer ver uma ideia? Hoje, o índice de divórcio dentro da igreja evangélica brasileira é praticamente o mesmo do que fora da igreja. Porque nós perdemos a instância do sagrado no tocante ao casamento. Porque nós não descobrimos ainda, ou melhor, talvez não descobrir não seja a palavra, porque já sabemos disso, mas o fato é que não temos levado tão a sério o fato do Senhor odiar o divórcio. A Escritura nos ensina que Deus odeia o divórcio. Mas os crentes têm se separado tanto, têm se divorciado tanto, que nós já não podemos ser mais exemplos nessa área ou para a sociedade. Estou sendo orientado aqui a pegar, mas está funcionando, né? Vai acabar a pilha, né? Tá bom, obrigado. Então, meus amados irmãos, enquanto o alicerce da sociedade desaba, enquanto o alicerce da sociedade desmorona, causado pela podridão moral, no qual a nossa sociedade está inserida, os crentes estão procurando preencher seus corações vazios que anelam por significado. As pessoas estão procurando preencher o vazio de suas almas com coisas, com relacionamentos, com pessoas. O condicionamento cultural imposto por algumas opiniões, pesquisas, redes de ideias e valores que quase nos deixam cegos, resultam em mudanças de atitudes, mudanças de valores e crenças. A igreja contemporânea brasileira, ela tem mudado muito. Mas, infelizmente, eu não trago para vocês uma boa notícia, porque ela não tem mudado para melhor. Cada vez mais as pessoas acreditam em sofismas, em falácias, em absurdos, em crianças de 14 anos que afirmam estar vendo anjos após anjos, anjos atrás de anjos, e assim sucessivamente. É necessário que as forças ou o Estado brasileiro intervenha. E o Ministério Público tenha que atuar impedindo estas crianças ou esta criança de pregar. E o que nós temos feito? O que nós temos feito?
Sabe o que essas filosofias provocam? Sabe o que essas filosofias causam na igreja? Uma letargia espiritual no povo de Deus. Quando o ex-presidente Fernando Henrique foi eleito ou concorreu à presidência a primeira vez, eles perguntaram a ele sobre o que ele achava dos evangélicos. E ele disse: os evangélicos são como um grande boi zebu, que tem uma força enorme, mas não sabe a força que tem. Essas forças minam a nossa inconformidade com este mundo. Quer matar uma igreja? Quer matar uma família? Basta que o líder desta família se conforme com este mundo. Mas o que nós ouvimos do apóstolo Paulo? Não vos com este, mas façam o quê? Transformai-vos da vossa mente. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Os irmãos conhecem muito bem. Meus queridos e amados irmãos, nós não estamos mais nos inconformando com o mal. Passamos a aceitar o que a cultura secular aceita. Tornamo-nos indiferentes com o mal ao nosso redor. Não combatemos mais o mal. Não, esse não é um problema meu. Isso é briga de cachorro grande. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas espera aí, a Escritura ensina que você está aqui para ser sal, está aqui para ser luz. Mas o que há de se fazer com o sal se ele não salgar, se ele não der sabor? Para nada mais serve, para nada mais presta, diz as Escrituras, do que ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Para que serve uma igreja conformada com o mundo? Cujos profetas estão absolutamente em silêncio, calados. Abrimos mão da santidade. Os nossos jovens têm vergonha de dizer que são virgens. Toleramos perversões e indecências que deixariam horrorizadas 2 gerações para trás. Você já imaginou? Se você fosse conversar com seu avô ou com sua bisavó, melhor dizendo que você vai se separar do seu esposo porque ele deixa a toalha molhada em cima da cama? Porque vocês não conseguem resolver os problemas de vocês, os atritos de vocês, por incompatibilidade de gênios? Mas, pastor, afinal de contas, quais são essas forças destruidoras? São várias. É óbvio, desculpem, que eu não vou falar sobre um monte, porque o tempo não me permite. Mas eu separei algumas para conversar com vocês. Forças destruidoras das famílias, ou da família brasileira. Primeira, o destronamento de Deus como autoridade e a entronização do eu como ser supremo. Essa visão, muito conhecida e difundida como humanismo, tem como objetivo estabelecer a predominância do homem em todas as esferas da vida. Isso não é novo, irmãos. Isso é velho, é do século passado, é do século XX, é do final do século XIX. Mas tem cada vez mais ganhado força.
a secularização do mundo por meio do humanismo é extremamente forte. O homem pelo homem, o homem para o homem. Uma espécie de antropocentrismo exagerado, onde o homem é o centro de todas as coisas, onde tudo gira ao redor do homem. Deus, portanto, é apenas uma ideia humana. Deus não é um ser onipotente, onipresente, onisciente. Não. Deus é apenas, segundo o humanismo, uma ideia. E uma ideia mal acabada. Uma ideia humana. Que ganhou uma força em séculos atrás e vem se perpetuando. Ele é inexistente como pessoa e como autoridade. É claro que as pessoas elas não dizem isso, elas não verbalizam isso, mas elas vivem como se Deus não existisse. Uma vez perguntaram ao grande filósofo do prazer, Epicuro, e disseram para ele: mestre, os deuses existem? E ele disse: se eles existem ou não, eu não sei, mas eu vivo como se eles não existissem. As pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Alguns crentes estão vivendo como se Deus não existisse. Quando eu arranco o Senhor Jesus do meu coração, do trono da minha alma, e sento lá, eu estou vivendo inadvertidamente, perigosamente, como se Deus não existisse. Eu não oro mais para escolher uma namorada, eu não oro mais para mudar de lugar, eu não oro mais para onde o Senhor quer me mandar, eu simplesmente faço, sem consultar Deus. Eu não preciso dele. Eu que escolho a minha esposa, eu que escolho o meu esposo, eu que escolho o profissional que eu vou ser, eu que escolho como usar o meu dinheiro, eu que escolho como criar os meus filhos. Deus não tem nada a ver com isso. Mas quando os filhos começam a dar trabalho, começam a usar droga, começam a dizer que não querem mais ir para a igreja, aí nós começamos a questionar Deus. O homem, segundo o humanismo, deve servir a si mesmo. Ele é a autoridade suprema. O homem existe para glorificar a si próprio. Uma segunda força destruidora da família, meus amados irmãos, é a busca incansável pelo prazer. No final do século XIX, existiu um homem muito famoso, um filósofo alemão, que os que passaram pelas universidades, faculdades da vida sabem do que eu estou falando, um cidadão muito polêmico, chamado Friedrich Nietzsche, que anunciou no século XIX a morte de Deus. E ele saía nas praças anunciando, dizendo: Deus está morto, Deus está morto. Alguns séculos depois, se decreta não a morte de Deus, que já havia sido feita através de Nietzsche e os seus discípulos, mas se decreta também a morte da razão. Depois das grandes guerras mundiais que tivemos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, século XX, decretou-se a morte também da razão, não apenas a morte de Deus, mas a morte da razão, e simplesmente o que assume a razão e tem feito com que as pessoas vivam através desta coisa, desta ideia e desta ideologia até hoje, é simplesmente o prazer. Deus morreu, a razão assumiu o lugar de Deus, mas a razão também morreu no século XX, e o prazer assumiu o lugar da razão.
Os homens nunca quiseram tanto fazer a própria vontade, os homens nunca buscaram tanto a felicidade, os homens nunca buscaram tanto realizar os próprios desejos. Isso é tão grave, é tão sério, que hoje as coisas se definem através daquilo que você sente, os sentimentos. Então, se você sente que é um lobinho, você age como lobinho. Se você sente que é uma cobra coral, você vai andar e viver como uma cobra coral. São os therians. Se você sente que nasceu num corpo, mas que você tem a sensação, o sentimento de que você nasceu no corpo errado, isso não importa. Você precisa desenvolver os seus sentimentos. Você precisa desenvolver aquilo que está na sua cabeça. Então, o que determina quem você é são os seus sentimentos. É se você terá prazer ou não. O que importa é você ser feliz. Mesmo que você tenha que destruir pessoas, mesmo que você tenha que ser desonesto, mesmo que você tenha que tirar Deus da sua vida ou da jogada. Não importa. O que importa é o prazer. No século 21, a sociedade contemporânea busca realização e satisfação pessoal através do prazer. Parece que as pessoas existem apenas para se satisfazer. E aí, quando as nossas vontades, desejos não são satisfeitos, bate a tristeza, bate a infelicidade, bate o desespero, a ansiedade se instala, a depressão se aloja, o suicídio bate à porta, porque nós somos infelizes, porque não conseguimos a esposa, o esposo, a mulher, o homem que gostaríamos. Não alcançamos algumas coisas que queríamos muito quando éramos adolescentes. Mas, segundo o grande Salomão, o grande rei Salomão, que sim, teve as suas falhas, fez um monte de bobagem para provar que a dependência de Deus é maior do que qualquer sabedoria, inclusive dada por Deus. A coisa mais significativa na vida de alguém é a dependência de Deus, é a aproximação com o Senhor, é a dependência dele. Este homem, Salomão, grande rei, buscou simplesmente satisfação em tudo ou através de tudo. Mas ele atesta no final da sua vida que buscar a felicidade, a satisfação, a realização da própria vida por meio do prazer é entrar num beco sem saída. Meus amados irmãos, é incrível, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas é impressionante a capacidade que o prazer tem de nos controlar. Vou dar um exemplo simples. Você acorda pela manhã. E você simplesmente acorda querendo comer um bodinho. Certamente eu jamais pecarei neste quesito, porque eu odeio bode. Mas você amanhece com aquele desejo. E aí você acorda cedo, você vai na feira, e enquanto você não comprar o bode para passar 15 horas numa panela de pressão cozinhando, você não sossega. E se você não conseguir, você fica frustrado. Ou, eu queria comer isso, eu queria comer aquilo. É só um exemplo tosco, bobo, extremamente simples. Mas, meus amados irmãos, infelizmente, é verdade. O prazer, ele tem a capacidade de nos escravizar. Nós nos tornamos subservientes, escravos, amordaçados pelo prazer.
Pergunta a alguém que se droga. Pergunta a alguém que bebe. Pergunta para alguém que tem o vício da pornografia. O prazer nos faz simplesmente substituir o que é passageiro pelo que é eterno. Abrimos mão do eterno para satisfazer um desejo, mesmo que ele seja contrário às Escrituras, mesmo que ele seja danoso para você. Não importa. O que importa é comprar a TV que eu vi que o meu vizinho tem. Não importa se eu vou financiar aquela TV em 48 meses. O que importa é que eu tenha a TV. E ainda dizemos assim, eu posso, eu preciso, porque eu também sou filho de Deus. E nós buscamos ardentemente aquilo que desejamos. Por isso, a advertência das Escrituras nesse quesito é: cuidado com o que você deseja. O prazer pode facilmente usurpar o primeiro lugar de Deus em nossa vida. A Escritura não é contra o prazer. Não. A Escritura é contra nós substituirmos Deus, ou o prazer por Deus, ou Deus pelo prazer. Uma terceira força que tem destruído a família: a obsessão por bens materiais. O materialismo nos faz correr atrás das coisas deste mundo, insistindo em ignorar a necessidade de satisfazer a alma em Cristo. O que me satisfaz, o que me preenche, não é o Senhor, não é a sua presença, mas é aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Os bens se mostram objetivos supremos para muitos de nós, ao passo que nós passamos a viver uma vida escravizada para conquistar o que nós almejamos. Sacrificamos a presença da família, dos filhos, da esposa, tempo de qualidade, lutamos contra a nossa saúde. Há muitos anos atrás, quando eu fiz vestibular, eu tinha uma colega de turma, um cursinho, que ela tomava café com Coca-Cola para passar a noite estudando, porque ela tinha que passar. Ela tinha que fazer medicina, ela tinha que estudar muito. Ela não media as consequências daquela atitude dela para o futuro. O que importava era vestir o jaleco branco. Repito, os bens se mostram objetivos supremos para muitos, visto que tais bens alimentam a ilusória sensação de sucesso. Como é que nós sabemos ou achamos que alguém está bem? Ei, fulano está bem, viu? É mesmo. Você viu o carrão que ele está andando? Rapaz, você viu onde ele está morando? Trocou a casa, comprou uma casa, comprou um apartamento. Rapaz, o cara está bem, viu? Ei, está morando na França. Está bem. Nós olhamos para as pessoas e achamos que elas estão bem ou mal, dependendo daquilo que elas possuem, da marca da roupa que elas vestem, do preço do tênis delas. Mas tem pastores evangélicos que usam jaqueta de 50 mil. Pastor, o senhor está fazendo uma crítica aos pastores? Sim. Eu não vejo nenhum sentido em comprar uma jaqueta que custa 50 mil reais. Um tênis que custa 12, 15, 18, 20 mil reais. Pessoas que pagam para terem lugares VIP nas igrejas,
para na hora dos shows elas serem colocadas mais perto do pastor, do cantor, do artista, daquele que brilha, porque quem brilha não é Cristo. Mas olha o que diz Lucas capítulo 12, versículo 15. Coloca aí, Paulo, por gentileza. Lucas capítulo 12, versículo número 15. Olha o que o Senhor Jesus diz, registrado por o médico Lucas. Então lhes disse, Jesus disse, cuidado, fiquem de sobreaviso, abra o olho, fiquem alerta contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. O sucesso de um cristão não pode ser medido pela sua conta bancária, pelo carro que ele anda, mas pela vida que ele vive, pelos frutos que ele dá, pelas pessoas que ele conquista para Cristo. Em quarto e último lugar, muitas forças têm destruído a família. E a última delas, e talvez uma das mais danosas, seja a prioridade do indivíduo e seus direitos. O individualismo. Meus irmãos, como nós pastores sofremos para montar uma diretoria. Como a diretoria, como os líderes de ministério sofrem para montar um ministério. Porque nós estamos ocupados demais para servir. Nós não temos tempo para arregaçar as mangas. Nós não temos mais espaço na agenda para servir ao corpo. É impressionante. Tudo o que nós queremos é um Deus que nos sirva. É um Deus que nos abençoe. Um Deus que nos livre do mal. E isso basta. Mas entre mim e Deus, não há reciprocidade. Não há eu sirvo porque Ele é bom. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Não. Talvez, meus amados irmãos, uma das forças mais terríveis que tem assolado a vida da igreja contemporânea seja o individualismo. O individualismo, ele expulsa Deus do seu trono, do trono da sua alma, do seu coração como autoridade e ocupa o espaço e se instala lá. A partir deste pressuposto do individualismo, o egoísmo comanda, infelizmente, a vida das pessoas, idealizando um universo pessoal que está acima de qualquer outra prioridade. A prioridade é a família, a prioridade é o filho, a prioridade é a filha, a prioridade é o marido, a prioridade é o emprego, a prioridade é o trabalho. Mas o que a Escritura nos ensina a respeito de prioridades? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas o serão. Então, a minha prioridade não deve ser a minha esposa. A minha prioridade não deve ser a minha filha. A minha prioridade não deve ser a igreja. A minha prioridade deve ser Deus, o eterno. O meu relacionamento com Ele. O quanto eu me debruço sobre os meus joelhos, o quanto eu oro, o quanto eu falo com Ele, o quanto eu me relaciono com Ele, o grau de intimidade que eu tenho com Ele. Imagine um casamento onde os direitos do outro não são respeitados. Imaginou? Qual é a consequência natural disso? Podem ser duas. Morte, por aquele que não tem os seus direitos satisfeitos, morte em vida, aniquilamento da alma, ou divórcio, separação. E aí, como não existe nada de mais sagrado no casamento, o que é que eu faço? Eu me separo do outro por incompatibilidade de gênios, e aí eu pego outro parceiro. Mas se esse também não der certo, eu faço o quê?
eu troco por um modelito mais jovem, mais novo ou mais nova. E se a terceira vez não der certo, o que é que eu faço? Eu troco. E a quarta eu troco, e a quinta eu troco, de modo que eu tenho 4 filhos com 4 pais, ou 4 mães. Cada um se julga mais importante que o outro e não abre mão de exigir seus direitos. O individualismo não tem o compromisso de lutar pela família. O individualismo, ele é contra, ele é inimigo da família. Nesses casos, orgulho e egoísmo tomam conta dos cônjuges, dificultando a restauração. Porque eu tenho razão. Porque eu estou certo. Porque a minha vontade precisa prevalecer. O compromisso mútuo perde seu significado quando o homem e a mulher insistem em se instalar no trono que pertence apenas a Deus. Só experimentaremos a vida como o Senhor a planejou quando construirmos relacionamentos interdependentes. Frequentem as casas uns dos outros. Se visitem. Se conheçam. O individualismo, ao mesmo tempo em que se apresenta atraente e empolgante, ele posiciona-se contra o conceito de coletividade, o conceito de corpo, o qual é tão difundido nas Escrituras. Diante de uma situação ardilosa como essa, o que podemos fazer? O que temos feito? Quais as consequências nós iremos colher? Precisamos, irmãos, expor para o mundo as sutilezas dessas maléficas filosofias que alimentam, que nutrem o caos e promovem a ruína do nosso mundo e das nossas famílias. Um povo que compreende corretamente as atitudes de sua cultura tem uma chance enorme de lutar contra a maré e ensinar à sua geração as verdades acerca de Deus. É impressionante quando você vê hoje um cantor gospel na televisão, como ele fala sobre tudo, menos sobre o Evangelho. A falta de discernimento leva as pessoas a se render às forças diabólicas que arruinam a família. Eu queria concluir com Provérbios capítulo 24, versículos 5 e 6. Coloca aí, Paulo, por favor. Olha o que diz Salomão. O homem sábio é o quê? Poderoso. E onde a gente alcança e consegue sabedoria? Como? Nos livros, não é? Não é? Na academia, não é? Tomando café com Coca-Cola para estudar a noite toda, não é? Não. O homem sábio é poderoso. E quem tem conhecimento aumenta a sua força. Olha o que diz o 6. Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Quantos bons conselheiros você conhece? Irmãos, isso é tão grave que, infelizmente, dentro das faculdades teológicas, nós, pastores, que somos formados em teologia, pagamos uma disciplina, quando muito 2, Introdução ao Aconselhamento e Aconselhamento 1. E aí, quando a gente chega na igreja, as pessoas vêm conversar conosco.
cheias de problemas, de traumas, de dificuldades, de não saber o que fazer, de não saber que caminho tomar, de não saber como resolver os seus conflitos, os seus problemas, as suas dificuldades. E muitas vezes elas saem do nosso gabinete sem resposta. Foi isso que me fez mudar o meu foco. Quando eu terminei o meu curso de teologia, eu tinha muito desejo de fazer um mestrado em teologia sistemática. Mas esse sonho foi ficando para depois, e graças a Deus porque ficou para depois, nada contra quem tem mestrado nessa área, de jeito nenhum. Mas eu comecei a ver que a maior demanda de um ministério pastoral são as pessoas. E elas chegam cheias, carregadas de problemas que elas não sabem resolver e que elas precisam de orientação. Isso me levou a fazer uma especialização em aconselhamento bíblico com enfoque sistêmico pela Faculdade Luterana de Teologia. Mais tarde, entrei no mestrado, fiz um mestrado em aconselhamento bíblico para tentar ajudar as pessoas. Porque as pessoas estão perdidas como ovelhas que não têm pastor. As pessoas não sabem mais resolver os seus conflitos, as suas dificuldades. As pessoas não sabem mais que caminho tomar. Elas não sabem qual orientação seguir. E o que nós temos visto, inclusive, de pastores que dizem de púlpito: eu não gosto de aconselhar. Se você quiser aconselhar, procure fulano, procure Beltrano. Nós estamos terceirizando o cuidado da alma. Infelizmente. Mas a Escritura nos dá muitas ferramentas para que nós cuidemos dos homens, das mulheres. A Escritura nos dá muitas ferramentas para nós fazermos das pessoas melhores, isto é, parecidas com Cristo. Mas o que é que nós fazemos? Terceirizamos. E quando elas chegam, o que é que a gente faz? Procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure um psiquiatra. Eu não tenho nada contra terapeuta, nada contra psiquiatra, nada contra psicólogo, mas existem problemas da alma que nenhum deles consegue resolver, que é a manifestação do pecado na sua vida. Não tem remédio que cure. Nenhum terapeuta vai cuidar do seu egoísmo, do seu pecado, da sua malícia, dessa coisa que tem dentro de você, latente, que pulsa, que só pode ser mortificada com o Evangelho. Que o Senhor nos ajude, que Ele cuide de nós, e que nós possamos ficar extremamente atentos a essas forças destruidoras da família, que são, eu vou repetir para vocês aqui: a prioridade do indivíduo e seus direitos, individualismo, a obsessão por bens materiais, o materialismo, a busca incansável pelo prazer, o hedonismo, e, em primeiro lugar, no caso aqui por último, o destronamento de Deus como autoridade e a entronização do eu, o humanismo. Que o Senhor nos ajude a nos despirmos de todas estas ideias, ideologias, e que possamos mergulhar no Evangelho, que possamos ser como o apóstolo Paulo, cujo desejo era conhecer o máximo possível a Jesus de Nazaré e ser como Ele, que este seja o maior alvo da sua vida. Aí, todas as outras coisas, o bode, vem depois. Porque Deus, infelizmente, não proíbe você de comer bode. Amém? Vamos ficar de pé.
Essa palavra tem como objetivo despertar você, desafiá-lo, a fim de que você seja um cristão, o qual pode ser visto à distância. Não simplesmente pela roupa que você veste, não simplesmente pelo seu evangeliquez, não, definitivamente não. Mas pela maneira como você vive, pela maneira como você trata as pessoas, pela maneira como você reage a uma agressão, a uma crítica, pela tolerância que você tem ao contraditório. Tantas coisas horríveis, irmãos, tem se instalado na internet, no Instagram da vida. Tantas discussões tolas que não levam a nada, que servem apenas para desviar o foco daquilo que é verdadeiramente importante: a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Quanto tempo faz que você não ganha uma pessoa para Cristo? Estabeleça um alvo. Escolha 3, 4, 5 pessoas. Comece a se relacionar com elas. Crie um relacionamento intencional com essas pessoas. E quando elas conhecerem você bastante, quando elas respeitarem você pela vida que você tem levado, onde você trabalha, onde você mora, aí você abre a boca e fala do Evangelho. Porque elas vão acreditar em você, porque elas estão vendo em você, porque elas sentem o seu cheiro, não de bode, mas de ovelha. Todos já devem ter ouvido falar naquele grande sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. A sensação que as pessoas tinham, que elas descrevem isso na biografia do autor deste sermão, é que elas estavam num culto, a palavra de Deus foi pregada, mais de 6.000 pessoas reunidas louvando o Senhor, e todas tiveram a mesma sensação. Elas explicam, elas relatam que é como se o chão se abrisse e todas elas estivessem caindo no inferno. Hoje nem se fala mais em inferno, não se fala nem em arrependimento, mas se fala em bênção, se fala em cura, se fala em poder, mas não se fala mais da principal razão pela qual o Senhor Jesus veio viver entre nós, para nos salvar dos nossos próprios pecados e para nos tornar semelhantes a Ele. Não existe nada mais sério na vida, nada mais importante na sua vida do que você alcançar a estatura do varão perfeito. Não existe nada mais importante do que você conseguir conquistar, do que você conseguir pregar o Evangelho para o máximo de pessoas possíveis, de você se debruçar sobre a sua cama, sobre o seu quarto, fechar a sua porta e suplicar ao Senhor que Ele salve a sua mãe, que Ele salve os seus filhos, que Ele salve o seu vizinho. Nós vamos orar agora. Eu queria fazer a você um desafio. O desafio é: se você ainda não tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você não o tem ainda como aquele que controla, no bom sentido da palavra, o seu coração, eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir até aqui à frente e se render a Ele.
Mas esta decisão é sua. Entregar a vida a Cristo é uma decisão muito importante. Talvez você já tenha feito isso, mas tenha se deixado influenciar pelas forças opressoras ou opressivas deste mundo, as quais citamos hoje aqui. Apenas 4, existem muitas outras, mas apenas 4. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar, a vir até aqui à frente, a fim de que possamos orar por você, para que o Senhor Jesus tome posse, tome o controle do trono da sua vida e da sua alma de novo. Vamos cantar um cântico. Por favor, Fagner. E enquanto cantamos esse cântico, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse no que você ouviu hoje à noite aqui. Eu queria que você ruminasse, por assim dizer, que você maturasse o que você ouviu, que você refletisse sobre o que você ouviu e que você contrastasse com a maneira como você tem vivido, que você observasse o que você tem priorizado na sua vida, em nome de Jesus.